Entre os anos de 1889 e 1930, a população não tinha o poder do voto. A presidência era revezada entre a elite cafeeira paulistana e a mineira. Com isso, o período passou a ser movido pelo interesse político e econômico de cada um. Esse fato da história do Brasil ficou conhecido como a República Velha, e esse é o tema do programa de hoje. O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 15 de novembro de 1889 e conquistou o mandato através do governo provisório. Mas por que esse período que antecedeu esse marco ficou conhecido como a República Velha? A República foi um grande movimento, incitado, de certo modo, por grupos proprietários de terras e pelos militares, com uma proposta de rompimento com o Império do Brasil, já que o Império do Brasil não atendia as demandas da expansão do sistema capitalista no contexto já do século XX. Com a derrubada da monarquia e todos que ali estavam no poder, muitas mudanças sociais e políticas aconteceram dentro do Brasil. Na transição da monarquia para a república, nós temos, de certo modo, uma configuração de um sistema político mais amplo, pelo menos como proposta, de rompimento, de certo modo, com uma estrutura imperial a partir da proclamação da República e pela instituição do presidencialismo, do voto, como agora um processo, um mecanismo de representação do cidadão brasileiro. Durante todo esse tempo, houve uma divisão dentro da República Velha, em dois períodos. A primeira foi a República da Espada e o segundo, a República das Oligarquias. Nós temos, num primeiro momento, essa articulação entre os militares, e, de certo modo, entre os proprietários de terras, logo após a proclamação da República. Há uma grande discussão a respeito da configuração desse sistema republicano e logo depois geraria um choque entre os interesses por parte dos militares e dos proprietários de terras em relação a essa proposta política, a configuração desta república. Essa primeira parte, que é a República da Espada, é essa configuração de uma esfera republicana, articulada pelos militares, que vai até 1894, e logo depois isso gera, de certo modo, alguns conflitos entre essa proposta mesmo de afirmação desse instrumento republicano, dessa esfera de governo republicano, já que os militares pensavam uma república de caráter mais centralizado e os proprietários de terras pensavam, de certo modo, uma república federalista, pautada, ou influenciada, de certo modo, tendo como referência a República Norte-Americana. Então, esses choques de ideias em relação à proposta ou à configuração desse sistema republicano gera logo depois a chamada República das Oligarquias. Tanto a economia como a forma de votação passaram por mudanças, e essa transição teve uma importância no Brasil, uma forma de melhorar a imagem para o exterior. Então, basicamente, a economia brasileira ela girava em torno da exportação de café. Então, a exportação de café, que era ainda um elemento do Império do Brasil, ela toma grande parte da República Brasileira, e em menor escala, ou digamos que em segundo lugar, entraria aí, de certo modo, a industrialização, que é uma indústria secundária, era uma indústria de ponta, uma indústria pesada, era uma indústria que girava em torno, de certo modo, de interesses externos e era muito orientada também por países como a própria Inglaterra. A principal importância, o destaque da República, a afirmação do sistema republicano do Brasil é, de certo modo, a instituição do voto. A Constituição Republicana de 1894 é justamente essa Constituição que referendou o voto. Entender a história e revisar os fatos políticos e sociais é importante para olhar a evolução da sociedade brasileira. Desde a República Velha até o que o Brasil é hoje, muita coisa mudou. Mas nós, da TV UVA, estamos aqui para trazer essas discussões e apresentar vitrines dos fatos que entraram para a história. O programa vai acabando, mas você pode ficar por dentro de toda a nossa programação nas redes sociais. Tchau e até o próximo Desvendando a História.